os alunos em Berea Internato, Siri de mim, de qualquer forma. Se hablo bem, Siri. Se hablo malo, Siri. Estão dizendo que não. Sim. Sim. Bueno, pela manhã falamos sobre 1 Pedro 5, de capítulo 5, de 1 a 4, e os desafios de estar como líder, servindo a Deus. Ah, você está cá, então. Então, falei sobre tentando animar os desanimados no seu ministério, ¿no? Bueno, entonces hoy de mañana hablamos de 1 Pedro 5, del 1 al 5, y lo que tratamos de hacer es animar a aquellos que pueden estar desanimados con su ministerio. Que nos leva a pensar que o ministério não vai bem, né? Falamos um pouco sobre isso. Nos puede hacer pensar que nuestro ministerio no está yendo bien, y hablamos un poco sobre eso. Alguns perigos de comparar o ministério com o ministério de outros. Ahí hablamos de un peligro que es comparar nuestro ministerio con el ministerio de otros. Talvez ficar pensando que está difícil porque sempre sinto dores. Ahí pensamos que el ministerio es difícil porque siempre estamos sintiendo dolor, sufriendo. Então o ministério de Paulo estava mal, né? Porque ele escreve para os Gálatas que de novo estava sentindo dor de parto. Si fuera así, el criterio, entonces el ministerio de Pablo estaría mal porque él le escribe a los Gálatas que él estaba otra vez sintiendo dolores de parto. Sempre, em meu ministério, sempre tem muitas lágrimas, muitas provações, tem alguma coisa errada. E Paulo fala em Atos 20 que o judeu sempre fazia ele chorar muito, ¿no? Entonces, si yo pienso que por mi ministerio estar lleno de lágrimas o de sufrimiento hay algo errado, entonces Pablo estaría errado porque él habla que los judíos le habían hecho sufrir mucho, ahí en Hechos capítulo 20. Aí podemos pensar, mas uma coisa é as pessoas de fora me fazer chorar, e outra coisa é os próprios hermanos, as próprias ovelhas, o fogo amigo, né? Entonces una cosa es pensar, bueno, los de afuera, está bien, a Pablo le hacían sufrir, pero otra cosa es cuando a mí, por ejemplo, las ovejas, fuego amigo, me hace sufrir de los propios hermanos, ¿no? Ah, tem uma coisa errada, porque quem me faz chorar são as ovelhas. Entonces algo anda mal conmigo, porque lo que me hace llorar a mí no es de afuera, son las propias ovejas. Então, o que vamos fazer com 2 Coríntios, né? Que Paulo está ali com problema com as ovelhas que o rejeitavam muito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí con 2 Corintios, donde Pablo habla que los propios creyentes, las propias ovejas, lo rechazaban mucho? Então, a questão eu penso que o ministério não vai bem porque não estou correspondendo às expectativas das pessoas ou... Entonces ahí yo puedo pensar que si yo pienso que mi ministerio no está bien, ¿será porque no estoy cumpliendo las expectativas de las personas? ¿O? Porque se é porque não estou correspondendo às expectativas das pessoas, isso não pode ser o critério. Ahora, el hecho de estar correspondiendo o cumpliendo las expectativas de las personas, ese no puede ser el criterio para evaluar mi ministerio. Porque os coríntios tinham umas expectativas com o apóstolo Paulo, de que ele seria um grande apóstolo como os outros, que fazem muitas coisas e tem uma multidão de pessoas seguindo y tal, y fazendo muitas coisas. Entonces ahí los corintios tenían grandes expectativas para el apóstol Pablo, que fuera tan grande como los otros, y tuviera tantos seguidores como los otros, hiciera muchas cosas. E Paulo responde para eles, eu estou tranquilo no meu ministério. Y ahí Pablo le responde a ellos, bueno, yo estoy tranquilo con mi ministerio. O problema não está comigo, nem com o meu ministério, nem com a palavra que eu prego. Entonces, el problema no está conmigo, ni con mi ministerio, ni tampoco con la palabra que estoy predicando. O problema está com as pessoas que estão ouvindo. Entonces, el problema está con los oyentes. Então, 2 Coríntios 4, só para relembrar um pouco de manhã. 2 Corintios 4, solo para recordar un poquito lo que hablamos de mañana. Como Paulo estava tranquilo nesse tema, como Pablo estaba tranquilo en ese asunto, en ese tema. É que ele fala no capítulo 4, leu, não sei, em português seria do 2 ao 3, mas não sei se não faz sentido. Começa do bueno, un poquito como Pablo habla de ese tema, que él está tranquilo, sería 4, 2 al 3. Dice... antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
Ele estava tranquilo, ele está dizendo, olha, se as pessoas não estão escutando, se as coisas não estão crescendo, não é porque eu não estou ensinando a palavra de Deus, o meu evangelho não está encoberto. Entonces él está diciendo, bueno, a ver, si la cosa no está creciendo, si las personas no se están convirtiendo, entonces el problema no es con el evangelio, lo que yo estoy predicando. Eu não ando adulterando a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus. Yo no estoy adulterando la palabra de Dios, yo estoy predicando la palabra de Dios. Estou fazendo exatamente o que Deus pede para que eu faça. Entonces estoy haciendo exactamente lo que Dios me pide que yo haga. Agora, se está encoberto, é para os que se perdem, é para aqueles que estão rejeitando a palavra da verdade. Agora, para esses, eu não tenho outra palavra, eu não vou mudar a palavra. Se voltarem a mim, vou repetir a mesma palavra. Entonces, si está encubierto es para los que rechazan las palabras, para los que no creen la palabra. Yo no tengo otra palabra. Entonces, si volvieran de nuevo a preguntarme más cosas, les diría lo mismo, porque no tengo otro mensaje. Agora, se a expectativa de vocês é o que esses falsos apóstolos estão apresentando, porque eles estão adulterando, mercadejando a palavra, estão fazendo até comércio de vocês e tudo, se para vocês eles estão bem, então fique com eles. Entonces, si vos pensás que los que están bien son los otros apóstoles que adulteran la palabra o hacen negocio, mercancía de la palabra, y vos pensás que eso está bien, bueno, entonces quédate con ellos. Porque estes não são apóstolos do Senhor Jesus, porque não estão comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus, talvez só com sua glória, né? Pero esos no son apóstoles del Señor Jesús porque ellos no están comprometidos con el evangelio del Señor Jesús, sino con su propia gloria. Então, depois disso, fomos para 1 Pedro 5 e miramos lá, vemos lá o que realmente Deus pede para que eu faça con seu rebaño, ¿no? Entonces ahí después de eso vimos en 1 Pedro capítulo 5, los primeros versículos, lo que realmente Dios pide que nosotros, líderes, pastores, hagamos con el rebaño. Simplesmente pastorear as ovelhas. Simplemente pastorear, alimentar las ovejas. Alimento para as ovelhas, e para isso eu preciso estar alimentado. Então, se as pessoas estão agora eu só consigo em espanhol. Se as pessoas estão me rechaçando a minha palavra, ajuda em português. Isso aí. Se as pessoas estão me rejeitando a minha palavra, peraí. Se as pessoas estão rejeitando o meu ministério porque eu não estou alcançando as expectativas de Deus, então aí realmente é um momento de dar tempo no meu ministério. Entonces, lo que está diciendo es que si la razón por la cual las personas me están rechazando es porque yo no estoy cumpliendo las expectativas de Dios, entonces ahí sí es momento de parar y evaluar nuestro ministerio. Por exemplo, se eu estou sem alimento para dar para as pessoas. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo alimento para darle a las personas. Isso. E agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Entonces vamos aí a 1 Tessalonicenses 2. Vamos montar um álbum de fotos agora. Entonces vamos a ver um álbum de fotos agora. Pelo menos 3 álbuns eu quero montar com vocês nessa noite, com 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 álbuns que retratam o ministério do apóstolo Paulo. Albos ou Álbuns. De foto, coisa que a gente coloca fotos. Álbuns. Sí. Sí, vamos a armar álbuns de fotos, pero álbuns pensé que era objetivo, ¿no? Ah, não. 3 aqui em 1 Tessalonicenses. Não sei porque que eu estou em segundo. 1 Tessalonicenses 2. 2 do 1 em diante. É interessante que hoje em dia com o celular e tudo nós tiramos muitas fotos, de tudo tira foto, né? Entonces, interesante que hoy en día con el celular nosotros sacamos fotos, muchas, de todo. O Ali também não perde. Na viagem para cá ele já sacou um selfie com toda a equipe vindo e tudo bonito, tudo de festa. Entonces ahí Alejandro sacó allá, salimos del viaje y ya sacó una selfie, todos de fiesta ahí, todos lindos. Aí eu mando essa foto no meu status, né? O pessoal no Brasil, tá muito bem o ministério lá, todo mundo feliz, contento, ¿no? Qué alegría. Entonces ahí yo pongo eso en el estado de WhatsApp y ahí los ven mis hermanos allá en Brasil y dicen, está todo bien con ese ministerio, toda alegría. Irmãos, nós só colocamos no nosso álbum as fotos que revelam essas alegrias. Hermanos, pero nosotros normalmente ponemos en nuestros estados, nuestros álbumes, las fotos que muestran nuestras alegrías. Se tem uma coisa que eu não me engano mais é com o álbum de Facebook de ninguém. Una cosa que ya no me engaño más es con las fotos de perfil o los álbumes en el Facebook.
Porque eles não retratam realmente as verdades do dia a dia da pessoa. Porque realmente esos no reflejan muchas veces las verdades del día a día de las personas. Lá na igreja de Mercedes, fizeram lá uma linha do tempo com muitas fotos. Allá en la iglesia de Mercedes hicieron una línea del tiempo que tiene muchas fotos. E antes de vir cá, fui dar uma mirada nas fotos e retrata a história do trabalho do Senhor lá, tudo muito lindo. Entonces, en esas fotos, yo antes de venir fui y miré esas fotos que retratan un poquito el trabajo del Señor en estos años, todo muy lindo. Tem fotos lá de uma situação difícil que foi o fogo, né, que aconteceu. Entonces allá hay una foto que muestra una situación difícil, aquel incendio, ¿se acuerdan de la iglesia? Sí. Mas ainda assim, aquela foto que mostra isso que está escrito, dá a ideia de vitória, algo bom, embora não foi bom, mas algo bom. Pero incluso esa situación que fue triste y esa foto trae la idea de victoria, de algo que no fue bueno, pero en realidad después fue bueno. Mas essa linha do tempo não vai mostrar muitas verdades. Pero esa línea del tiempo no va a mostrar algunas verdades, muchas verdades. Essa linha do tempo tá cheia de fotos lá, mas tem muita coisa que não vai aparecer lá. Entonces esa línea del tiempo tiene muchas fotos, está llena de fotos, pero hay muchas cosas que no van a aparecer ahí. Momentos de crise das pessoas que trabalharam lá não vai estar lá. Los momentos de crisis de las personas que trabajaron ahí no va a estar ahí. Momentos que dobraram seus joelhos e choraram muito, também acho que não vai estar lá. Momentos donde tuvieron que doblar las rodillas y llorar mucho, creo que eso no va a estar ahí. Momento em que foram desafiados e zombaram deles, em alguns momentos não vai estar lá. Momentos donde fueron desafiados o que se burlaron de ellos, creo que eso no va a estar ahí. Mas quando eu miro o álbum com as fotos que Paulo me deixa mirar, ver no seu ministério, eu consigo ver fotos de muitas dessas coisas que nos nossos álbuns às vezes nós não mostramos às pessoas. Pero cuando yo miro el álbum de fotos que Pablo nos deja ver sobre su ministerio, yo ahí consigo ver fotos que en nuestros álbumes de fotos normalmente no aparecen. Então, capítulo 2, versículo 1 de 1 Tessalonicenses diz assim. Capítulo 2, versículo 1 de 1 Tesalonicenses dice así: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vana, em português seria infrutífera, né? Vana, sim, não também. foi van? Sim. Então teve frutos. Então a primeira foto para esse álbum é frutos, né? Muitos frutos. Entonces ahí la visita de él no resultó infructífera, hubo fruto. Entonces esa primera foto que vemos acá tiene que ver con frutos. Então quando voltamos lá em Atos e vemos o tempo que ele esteve com essa igreja e tudo que ele passou, realmente teve frutos, mas teve otras coisas também. Entonces, si nosotros vamos un poquito al libro de Hechos y vemos el tiempo que Pablo estuvo ahí con ellos, vemos sí realmente que ahí hubo frutos, pero también hubo otras cosas. E ele retrata, cara, ele não vai mostrar no seu álbum apenas a foto com os frutos, mas vai aparecer outras fotos também. No versículo 2 desse tempo diz assim. Entonces ahí vemos que hay otras cosas y él no oculta esas fotos, no solo pone las fotos lindas, sino que en el versículo 2 también dice así: Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aparecem outras coisas aqui nesse álbum, no primeiro álbum do Ministério de Paulo. Entonces aparecen otras cosas acá en este primer álbum del Ministerio de Pablo. Aparecem maltratos. Aparecen maltratos. Aparecem ultrajes. Aparecen ultrajes. Então, quando voltamos lá, mas aqui ele está falando da cidade anterior, que é Filipos, né? Ahora, cuando él está hablando esto acá, él se refiere a la ciudad anterior, que es Filipos. E quando voltamos a Filipos, também vemos frutos. Vemos o carcereiro, vemos Lídia, vemos uma igreja sólida nascendo ali. Y cuando vemos en Filipos, también ahí vemos frutos. Vemos el carcelero, vemos Lidia, vemos una iglesia que nace ahí. Irmãos, está lá essas fotos. Mas também tem fotos de ultraje, ou seja, quando voltamos para Atos, miramos o apóstolo Paulo sendo despido em praça pública. Entonces ahí también vemos esas fotos de victoria, pero también vemos las fotos de sus ultrajes. Vemos al apóstol Pablo ahí en plaza pública, ¿o qué? Sim, desvestido, ¿no? Desnudo en medio de una plaza pública, ultraje, ¿no? Ultrajado.
muita dor, não? Muito sofrimento. Mucho sufrimiento. Tem essa foto aqui. Ele está dizendo isso, que isso faz parte do ministério também. E é fruto de sua fidelidade. Entonces acá tenemos esa foto también. Él nos está diciendo que el sufrimiento hace parte del ministerio y es fruto de su fidelidad. Então, se o seu sofrimento é fruto da sua fidelidade, não tem nada de errado no seu ministério. Talvez pode estar errado com as suas expectativas para o seu ministério. Entonces, si el sufrimiento que vos tenés es resultado de tu fidelidad al Señor, entonces no hay nada errado en tu ministerio. Capaz que lo que está equivocado son las expectativas que vos tenés sobre tu ministerio. Às vezes queremos fazer coisas, realizar coisas que não é o que Deus nos pediu. Y porque muchas veces nosotros queremos realizar y hacer cosas que realmente no es lo que Dios nos pidió. O que Deus nos pediu é confiar nele, para que ele que vai gerar esses frutos, ele que vai fazer tudo, porque Paulo esteve em Filipos, ele pregou a mensagem que o levou a maltratos. Entonces lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles porque Él va a generar esos frutos y esa fidelidad de Pablo en Filipos fue lo que lo llevó al maltrato. Agora pense comigo aqui. Aí ele chega em Tessalônica e ele abre a boca e apresenta a mesma mensagem que lhe causou essas dores em Filipos. Ele não trocou a mensagem. Ahora vos pensá conmigo esto. Él nos muestra acá que él salió de Filipos, fue para Tesalónica y ahí cuando abre la boca da el mismo mensaje que él había dado en Filipos. Él no cambió el mensaje. Então nessa foto aparece ousadia, confiança no Senhor. Entonces en esa foto aparece su osadía y su confianza en el comprometimento com aquilo que Deus realmente pediu para fazer, proclamar o Evangelho. Isso também é outra foto. No versículo 2 diz, teve ousadia no Senhor para anunciar o Evangelho de Deus. Entonces el compromiso que realmente tenía con obedecer el llamado de Dios para lo que Él lo llamó, que era anunciar el Evangelio. Como acá en el versículo 2 dice, como antes sabéis, tuvimos denuedos, la palabra acá, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Então, ele está contente aqui porque ele foi fiel a Deus e entregou o que Deus pediu a ele, que é o Evangelho. Entonces él acá está contento, está satisfecho porque él entregó a Dios lo que Dios pidió que él entregase, agora, que es el Evangelio. As consequências disso, se vai ter outro sofrimento, faz parte. Ahora, las consecuencias de esto, de predicar el Evangelio, si es que va a traer más sufrimiento, bueno, eso es parte. Na verdade, eu penso que ele não está considerando muito isso. Ele está considerando obedecer a Deus. Ahora, yo pienso que él no estaba pensando mucho en las consecuencias. Él estaba pensando en obedecer a Dios. Porque em Tessalônica, quando voltamos para Atos também, aconteceu a mesma coisa lá, talvez não com tanta intensidade, porque lá teve outra estratégia, os irmãos o protegeram, tiraram ele de lá, né? Ahora, si miramos en Tesalónica, vemos que en realidad volvió a pasar lo mismo, aunque no fue tan fuerte porque ahí los hermanos tuvieron otra estrategia, lo protegieron y lo sacaron de ahí. Aí nosso coração enganoso vai pensar assim, então lá em Filipos eu fiz alguma coisa errada, porque aí lá eu sofri demais. Ahora, nuestro corazón es engañoso, ¿no? Pablo podría haber pensado, allá en Filipo algo mal hice, porque allá sufrí demasiado, ahora no fue tanto. E acá Deus me libertou, eu não sofri tanto, porque me salvaram da perseguição. Y acá Dios me protegió, Dios me libró, porque me sacaron de la persecución. Não há nada errado. Deus vai agir diferente mesmo. Entonces, no quiere decir que haya algo errado, algo equivocado. Dios puede obrar diferente. Porque se a coisa em Filipe não fosse tão além como foi, ele não teria ido para o cárcere, o carcereiro talvez não teria tido oportunidade, nada daquilo aconteceria, né? Porque si en Filipos la cosa no había sido tan grave, entonces él no hubiera terminado en la cárcel, no hubiera predicado al carcelero, nada de lo que pasó hubiera pasado. A questão é não foi fácil gerar uma igreja em Filipos e tampouco fue en Tesalónica y nunca va a ser en lugar nenhum. Entonces, acá lo concreto es que no fue fácil generar o fundar una iglesia en Filipenses, en Filipos, ni tampoco en Tesalónica, y la realidad es que no es fácil en ningún lugar. E na verdade que até na vida fora também, na sua vida profissional, também os desafios, nada é fácil. Y también es verdad que ahí en el mundo afuera, en nuestra vida profesional, los desafíos que tenemos, no hay nada fácil.
sempre vai ter dificuldades e sofrimentos. Siempre vamos a tener dificultades y sufrimientos. Então eu posso encarar que eu sou muito feliz porque estou sofrendo exclusivamente porque estou servindo a Deus exclusivamente. Entonces yo podría tomar esto como que algo bien feliz, ¿no? Como Pablo, estoy sufriendo exclusivamente por causa de Dios porque estoy solamente o exclusivamente sirviendo a Dios. Então a terceira foto, versículo 3. Entonces, versículo 3, hay una tercera foto. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4 também, vamos correr um pouco. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mais uma foto aqui, aparece nessa foto fidelidade à palavra de Deus, versículo 3. Então, ele não cambiou nada, ele não trocou nada para alcançar objetivos pessoais com o Evangelho. Entonces una foto más que vemos acá es la fidelidad a la palabra de Dios. Él no cambió nada, no modificó nada para não adicionou ganar... nada também? ¿No qué? Não adicionou, agregou? No agregó nada también para lograr ser aceptado frente a los otros. Então encontramos aqui nessa foto fidelidade à palavra de Deus. Entonces vemos acá en esta foto la fidelidad a la palabra de Dios. No versículo 4 aparece na foto alguém sabendo bem o que lhe foi confiado. Entonces vemos en este versículo 4 una foto de alguien que sabe bien y entiende bien lo que le fue confiado. Realizar coisas? Hacer cosas. Não. No. O que foi confiado? O Evangelho. ¿Qué es lo que le fue confiado? El Evangelio. E dele tinha que falar, só. Y del Evangelio es que él tenía que hablar, solamente hablar. Também nessa foto aparece alguém que sabe a quem deve agradar. También en esta foto aparece alguien que sabe a quién tiene que agradar. Não a homens, mas sim a Deus, não? No a los hombres, sino a Dios, ¿no? Agora, há outras fotos que talvez no texto não está, mas já posso imaginar. Se ele está disposto a não agradar homens e só a Deus, vai aparecer outras fotos com coisas bem difíceis também, ¿no? Entonces acá hay fotos que no aparecen en el texto, pero que yo puedo imaginar, porque si él quería solamente agradar hombres y no a Dios, entonces va a haber fotos de cosas... No, al contrario. Sí. Que era para ver si estaban atentos. Si quería agradar a Dios y no a los hombres, era porque había cosas que iban a ser bien difíciles también. E o que me chama também a atenção acá é que nessa foto há alguém que conhece bem a quem está agradando. Entonces, lo que me llama la atención en esta foto es que aparece alguien que sabe bien a quién está agradando. Porque vocês, coríntios, podem me rejeitar. Porque ustedes, corintios, me pueden rechazar. Mas eu estou agradando a um Deus que, diferente de vocês, prova o coração. Pero yo estoy agradando a un Dios que, a diferencia de ustedes, prueba el corazón. Ele realmente vê a minha motivação. Y realmente ve mi motivación. Alguém que sonda o coração, as motivações. Alguien que sonda el corazón y las motivaciones. Então, para termos paz em nossos ministérios, temos que continuar a cada dia mais, conhecendo mais do nosso Senhor. Entonces, si queremos tener paz en nuestro ministerio, tenemos que continuar cada día más conociendo a nuestro Señor. Cuarta foto, versículos 5 y 6. Cuarta foto, en el versículo 5 y 6, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Agora, o que você pensa colher se você não vai usar de linguagem de bajulação com as pessoas? O que você pensa que vai colher? Ahora, ¿qué es lo que pensás vos que vas a recolectar o a cosechar si no estás usando lenguaje de adular? ¿Cómo sería otra palabra? Lisonjar. Alcahuetear. Adular, esa es la palabra más técnica. Pasar la mano, ¿no? Você vai colher problemas, certamente. Entonces, lo que vos vas a cosechar si no haces eso de pasar la mano es problema. Agora, como ter paz nesse processo todo? Ahora, ¿cómo que hay paz? ¿Paz? Como tener paz? Entonces, ¿cómo hacer eso con paz en ese proceso de decir las cosas como son, ¿no? Sim. Não buscar os meus interesses. Entonces, ahí la única manera es no buscar mis intereses, mas os interesses do meu Senhor, né? sino los intereses del Señor.
Vemos nessa foto também, no versículo 6, alguém que renuncia a direitos. Ele tinha direitos de ser mantido pela igreja, pelo trabalho que realizava, mas ele renunciou direito. Entonces vemos en esta foto, en este versículo, alguien que renuncia a sus derechos, porque él tenía derecho de ser mantenido, pero él renuncia a ese derecho. Irmãos, você me perdoa a franqueza que alguns temas eu não sou muito espiritual, não, tá bom? Hermanos, disculpen que sea así tan directo, tan franco, porque en algunos temas no soy muy espiritual, ¿está bien? Porque eu gosto de associar quando ele renuncia a direitos, e principalmente falando de finanças acá. Entonces, a mí me gusta pensar cuando hablamos de que él renuncia a derechos, principalmente acá que está hablando de finanzas. E lembrar que ele também falou que sabe o que é ter fome. Y también recordar que él habló, eso en Filipenses, ¿no? Que él sabe lo que es tener hambre. Então eu associo 2 mais 2 são 4, então possivelmente, né, pode ter sido nesses períodos aqui, né, que ele não foi assistido y pasó fome, tal vez. Entonces, ahí si hacemos las cuentas, ¿no? 2 más 2 son 4. Si vemos momentos donde él renunció a ese derecho de ser mantenido y él pasó hambre, puede ser que haya sido en estos periodos. Não é que eu não queira espirituar, mas eu não quero espirituar como normalmente se fazem. É que, não, renuncia que Deus vai cuidar de você e não vai deixar faltar a comida para você. Entonces, yo no Pode quiero acá renunciar. espiritualizar como a veces se hace, que decir, no, yo renuncio al derecho que total Dios me va a dar la comida y todo lo que me falta. Sabe o que não vai faltar? A capacidade que vem de Deus de passar fome e louvar e agradecer a Deus do mesmo jeito. Estar preso numa cadeia e louvar a Deus do mesmo jeito. O que não vai faltar é a presença de Deus. Entonces, lo que Dios promete que no va a faltar es la capacidad de afrontar el hambre y tener la capacidad de alabar a Dios de la misma manera, o de estar en una cárcel, estar con cadenas y poder seguir alabando a Dios de la misma manera. Lo que no va a faltar es la presencia de Dios con nosotros. Então, primeiro álbum podemos colocar um título, né? O Despenseiro Fiel. Entonces, en este primer álbum podríamos ponerle un título ahí, El Administrador Fiel. E é só isso que Deus pede para você. Y es solamente eso que Dios te pide. E todas as coisas que talvez está desanimando do seu ministério faz parte por ser um despenseiro fiel. Y que vos pienses que todas esas cosas que a veces te desaniman de tu ministerio vienen justamente por vos ser un administrador fiel. Agora, sempre quero fazer um parênteses quando eu chego nesse ponto, tá bom? O parênteses se você está cumprindo as expectativas de Deus. Ahora, siempre en este punto me gusta hacer un paréntesis, ¿no? Esto es así si vos estás cumpliendo las expectativas de Dios y no de los hombres. Se você tem se alimentado e está dando alimento para as ovelhas, tudo bem, já está. Entonces, si vos te estás alimentando y tenés alimento y estás dando alimento a las ovejas, entonces ahí bien, todo bien. E esse alimento também está cambiando a sua vida e você está tendo um bom testemunho e tudo, então está tudo bem. Não estou falando do outro lado, não. Entonces, si ese alimento vos lo estás recibiendo, está mudando a tua vida. O segundo álbum... Está bien. Você fala Por que eles viram? Nada, tá brincando. O segundo álbum, a mãe carinhosa, né? Ou a mãe substituta aqui, carinhosa, versículos 7 e 8. Entonces, vamos acá, colocar algumas fotos nesse álbum também. Un segundo álbum acá que podríamos llamar la madre cariñosa que tenemos acá y vamos a poner algunas fotos en este álbum. Versículos 7 e 8, pode ler. Versículos 7 y 8. Dice así: Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Um homem com autoridade, mas que tinha também ternura, aparece nesse álbum aqui, nessa foto. Entonces, un hombre que tenía autoridad, pero que también tenía ternura, es lo que vemos acá en esta foto. Uma mãe, imagina uma foto de uma mãe cuidando dos seus próprios filhos, ou seja, ela não terceiriza isso para outro, porque é minha responsabilidade, né? Entonces, imagina una nodriza que está cuidando a sus propios hijos. Ella no terceriza eso, sino que es su responsabilidad cuidarlos. E se estamos falando de mãe, estamos falando de filhos, aí entra um tema bem grande, que temos que entender que filhos não crescem de uma hora para outra e dá muito trabalho, então tudo aquilo que talvez você reclama dentro do seu ministério faz parte. Entonces ahí, si estamos hablando de madre, también estamos hablando de hijos, y sabemos que los hijos no crecen así de un día para el otro, entonces a veces las cosas que vos te quejás de que la gente no crece, o las cosas no suceden, es justamente parte de esto del ministerio. Todos passam pelas dores do crescimento, e você, como madre, como mãe,
está sofrendo junto, né? Entonces, todos pasan por esos dolores del crecimiento y vos ahí como madre, entonces también tenés ese sufrimiento Também juntamente temos con a ellos. imagem aqui, ele cuidou como uma mãe cuida, então amamentou. Então, uma coisa que aparece nessa foto, a imagem de alguém amamentando, né? Entonces, si pensamos en una madre que está criando a su hijo, tiene que ver con amamantar. Entonces vemos en la foto, en la imagen de una mamá que está amamantando. Então ele fala aqui sobre isso, não somente o evangelho, mas entreguei a minha própria vida. Entonces, él cuando habla eso, no solo les entregué el evangelio, sino que también les di mi propia vida. Agora, o que vamos pensar do ministério? Se é para eu entregar a minha própria vida, isso vai ser fácil? Entonces, ¿qué vamos a pensar del ministerio? Se está hablando de entregar mi propia vida. ¿Será que eso va a ser fácil? Mas claro que não vai ser fácil. Es claro que no va a ser fácil. Vai ser difícil, né? Va a ser difícil. Então, uma mãe amamentando, então volta aquele tema, tenho que ter cuidado com o que eu estou ingerindo, porque eu vou amamentar. Entonces, si vemos esta imagen de una mamá amamantando, entonces volvemos a ese tema de que tengo que tener cuidado de lo que yo mismo estoy comiendo, porque yo tengo que amamantar. E é normal isso, né? Se a mãe, por exemplo, come determinados alimentos, tem médico aqui, né? Agora fiquei com medo, né? Entonces, sabemos ese asunto, ¿no? Que si una madre está amamantando y come determinados alimentos, pode passar para os filhos, não só dentro na gestação, mas também amamentando, né? Às vezes gases e coisas assim. Tem a ver con... ahora ahí quedó conmigo porque hay un médico capaz que está diciendo cualquier cosa. Pero durante la gestación y durante el periodo de amamantar, tienen que tener cuidado la mamá con la dieta, ¿no? Cuidado que você que cuida de ovelhas está comendo. Entonces tenés que tener cuidado vos que estás alimentando ovejas, lo que vos estás comiendo. Bueno, vamos correr aqui. Versículo 9 a 10, o terceiro álbum, un pai preocupado. Entonces, el versículo 9 a 10, 12, del 9 al 12 hay un tercer álbum que podríamos titular ahí un padre preocupado. Dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre cuida a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Se ficarmos só com o versículo 9 a 12, já podemos ver aqui muita luta, muita dor e muito trabalho. Ahí si nos quedamos solamente con estos versículos del 9 al 12, ahí ya podemos ver mucha lucha, mucho dolor y mucho trabajo. Porque ele mesmo fala isso no versículo 9. Então, na primeira foto, vamos voltar ao tema. Vamos ver labuta, dificuldades. Entonces ahí vemos lo que él está hablando acá en el versículo 9, volviendo a ese tema de las luchas, las dificultades. Faz parte do ministério, não? Todo eso es parte del ministerio. Mas também nessa foto vemos a pessoa que não perde o foco em meio a toda essa luta que surgiu de repente. Qual era o foco dele? Mas ahí también vemos una persona que en medio de todo eso no pierde el foco por el cual está el ministerio. ¿Cuál era el foco de él? Em meio a essas lutas, qual era o foco? En medio de todas estas luchas, ¿cuál era el foco? Para que ele está ali? ¿Para qué es que él está allí? Para que nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo? ¿Para qué que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo estamos acá? Que às vezes focamos tanto nas lutas, e encontramos Paulo que também tinha muito mais lutas do que a gente. Porque ahí nosotros a veces pensamos tanto en las luchas, y vemos Pablo que tenía probablemente o seguramente mucho más lucha que nosotros. E mesmo em meio a essa luta, o que ele continua fazendo? Y aunque estaba en medio de esa lucha, ¿qué es lo que él continúa haciendo? Proclamando o evangelho. Proclamando el evangelio. Então, irmãos, às vezes nós queremos esperar um terreno, um tempo apropriado, um terreno mais favorável para plantar e tudo. Vou esperar passar essa tempestade. Entonces, hermano, a veces nosotros estamos esperando un terreno mejor o un tiempo más lindo, más limpio, ¿no? Las circunstancias favorables para plantar, la verdad. Mas não, nas fotos dos nossos álbuns tem que estar sempre proclamando o evangelho. Não importa as lutas, o que está acontecendo em nossa volta. Ahora, en nuestro álbum de fotos tendría que estar siempre esas fotos, ¿no? De predicar y proclamar el evangelio. Eu sei que as igrejas têm problema. Yo sé que las iglesias tienen problemas. Tá, mas nenhum problema pode... que te passa? Dá vontade de fazer isso. Nenhum problema pode fazer a igreja deixar
de proclamar o evangelho, gente. ¿Qué te pasa? Es una frase que usamos mucho, él aprendió enseguida, ¿no? Pero vos decís, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te traje? ¿No? No hay problema que pueda hacer que vos dejes de cumplir ese ministerio de proclamar la palabra de Dios. Irmãos, é para isso que a igreja está e continua, sei lá, resolve os problemas ou vai lutando com os problemas, mas não deixe de proclamar. Entonces es para eso que la iglesia está. Vos, si tenés lucha, seguí luchando y aunque haya lucha, seguí, pero es para eso que estás, proclamar la palabra. Não estou dizendo para colocar os problemas debaixo do tapete, vamos em frente. Não. No me estoy refiriendo acá a los problemas de esconderlos ahí abajo de la alfombra. Enquanto resolve os problemas, sino que en cuanto estamos resolviendo los problemas, continuamos proclamando o evangelho. Ahí continuamos predicando el evangelio. É para isso. Es para eso. Bueno, outra foto acá, versículo 10, um proceder exemplar. Aí volta aquele outro tema de realizar coisas. Que Deus pediu para você realizar coisas? Entonces acá en el capítulo 10 podemos ver otra foto que sería un proceder ejemplar y pensamos en hacer cosas. Acá Dios no te pide hacer cosas. A preocupação de Paulo por onde ele passava não era realizar coisa, mas ele estava preocupado em um procedimento, em vida. Entonces cuando Pablo iba por los lugares, él no estaba preocupado en hacer cosas, sino más bien en el procedimiento, en su vida. Um proceder exemplar, um viver que revela o caráter de Cristo. Entonces una conducta, un proceder ejemplar es algo que revela el carácter de Cristo. E ele conclama acá, e vocês são testemunha do meu caráter, da minha conduta. Y él afirma acá, ustedes son testimonios de mi carácter y de mi conducta. E da forma que ele fala aqui, piedosa, né? Y esa palabra que él usa acá, piadosa. Então, como eu cumpri com zelo as funções que Deus me conferiu no meio de vocês. Sino que yo cumplí con celo esa misión que Dios me encomendó en medio de ustedes. Com uma vida justa, com integridade. Con una vida justa, con una vida íntegra. Irrepreensível, que ele fala aí também no texto, né? Irrepreensível es la palabra que aparece acá en el texto. Inimigos até acusavam Paulo, mas eles não podiam apresentar provas. Los enemigos incluso acusaban a Pablo, pero en realidad no tenían pruebas para presentar. É interessante, nosso ministério, às vezes nós começamos a definhar, porque estão falando muitas coisas, muitas acusações. Y es interesante porque a veces nosotros en nuestro ministerio empezamos ahí como a dudar o a achicarnos porque están hablando mal de nosotros. Mas não há provas. Pero no hay pruebas. Nada que confirme isso. Nada que confirme eso. Então por que eu vou desanimar? Entonces, ¿por qué voy a estar desanimado? Agora, se há provas, né? E se Deus está revelando essas provas para você, agora sim é motivo de desanimar. Ahí si realmente hay pruebas y Dios revela esas pruebas a vos, entonces ahí sí habría motivo para desanimarse. E terminando aqui no versículo 12, né, ele fala que exortamos, consolamos, ademoestamos para viver de modo digno do Senhor. Y acá el versículo 12 terminando dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Se parece? Entonces? Sim. Encontramos aqui uma pessoa, um animador, né, que exortava. Entonces acá encontramos una persona que era un animador, que exhortaba. A gente pensa que a palavra exortar é só puxar a orelha, no sentido de reprovar a pessoa e tal, né? A veces nosotros pensamos que exhortar es solamente alguien que da tirones de oreja, mas ¿no? A palavra aqui tem um outro sentido mais profundo, que é chamar para junto de si e encorajar a pessoa a viver com o Senhor. Pero acá la palabra en realidad tiene otro sentido, que quiere decir tomar a la persona para cerca de nosotros y animarla a vivir cerca del Señor. E por isso que entra aqui outra palavra, consolar, né? Dar condições para que o filho tente mais outra vez. Entonces, por eso que también aparece acá en el versículo 11, la palabra consolar, que es justamente animar al hijo para que intente otra vez más. E aí ele termina no versículo 12. E aí ele termina em versículo dizendo ademoestava, não sei se no espanhol tem isso. Como que é? Ademoestar. Exortar, consolar e ademoestar. Sí, acá no sé si se amonestar o se encargábamos. Sí, amonestar existe en español. Como que Paulo ademoestou as pessoas? Entonces, ¿cómo que Pablo amonestaba a las personas? Com sua própria experiência com o Senhor, ele animava as pessoas a caminhar com o Senhor. Con su propia experiencia, él amonestaba a las personas, animándolas a caminar con el Señor. O que me anima com Paulo é que ele usava Lo que me anima así al ver a Pablo es que él usaba as suas dificuldades, as suas lutas, y sus luchas. Como ele reagia com elas. Como él reaccionaba a ellas. E por vezes, irmãos, é preciso passar por dificuldades para ter capacidade de compartilhar com os recém-convertidos o que o Senhor faz. Y muchas veces es necesario que pasemos dificultades para poder compartir con los recién convertidos lo que el Señor hace.
todo esse árduo trabalho de Paulo e de todos nós que estamos incumbidos de apacentar ovelhas, cuidar de ninhos, de adolescentes, de jovens, hacê-los crescer. Entonces todo ese arduo trabajo de Pablo y también nosotros que estamos involucrados en ese arduo trabajo de trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, hacerlos crecer. Assim como o Senhor fez, eu não quero enganar ninguém. Así como el Señor hizo, yo acá no quiero engañar a Quando ele nadie. chamava as pessoas, ele deixava claro que era para uma coisa difícil, Cuando él llamaba a las personas, él siempre dejaba claro que era para algo difícil, mas que se tornaria fácil se eles não perdessem o foco. pero que se volvería fácil si ellos no perdieran el foco. O foco de hacê-lo para a glória de Deus. El foco es hacerlo, o el foco de hacerlo para la gloria de Dios. Desfrutar da doce paz que vem no coração daqueles que estão fazendo para a glória de Deus. Disfrutar de la dulce paz que viene al corazón de aquellos que hacen todo para la gloria de Dios. E assim ele termina, chamou, que vos chama para seu reino e glória, né? Y así es que él termina acá diciendo que nos llamó o llamó para su reino y gloria. Então, quero animar vocês a continuar firmes, liderando os grupos que vocês estão liderando. Entonces quiero animarlos a ustedes a continuar firmes, liderando los grupos que están liderando. Relembrando vocês que se você está se alimentando da palavra de Deus, está sendo fiel à palavra de Deus, Recordándoles a ustedes que si ustedes están alimentándose de la palabra de Dios, siendo fieles a la palabra de Dios, não tem nada de errado se por muito tempo você ter que cuidar de um ninho como o muchacho que foi para o Paraguai. Andrés, ah, sí. não há nada de errado se você vai ter que cuidar de um ninho daquele que vai ficar atrapalhando muito a sua classe por muito tempo. Entonces, bueno, si estás haciendo eso, siendo fiel y tal, no tenés que preocuparte o quedar mal si te toca trabajar con un malandro, esto, ¿no? Como Andrés, que parece que te tranca y siempre te está estorbando. Deixa com Deus isso e Entonces, já está. E entonces ahí Deus vai obrar do jeito dele. encomendalo a Dios, Él va a trabajar, Él va a obrar de su manera. Fique feliz por estar obedecendo a Deus. Y quédate contento de estar obedeciendo a Dios. Fique preocupado Quédate se você não preocupado. está obedecendo a Deus. Si no estás obedeciendo a Dios. Tá vendo? E eu terminar com uma canção. Entonces voy a terminar con una música. Él cobra lo mismo por cantar. Entonces, el problema es que ahora yo tengo que tocar y no hace muy bien. Pero como siempre decimos, ¿no? Lo importante es la letra. Y por eso está traducida ahí para que ustedes la entiendan. O pescador, ¿no? Sim. Pescador. Grupo Logos de novo, né? Ixi. Não, Abril. O Grupo Logos não está dando plata para mim. Por sinal, esse homem tem quase 70 anos e a hora ele está na Transamazônica, pregando a palavra de Deus. O homem que canta essa canção. Entenderam? Não, para entender você tem que ir à Transamazônica e saber o que é essa Transamazônica. Tem mais de 50 anos esse homem em Laruta. Este homem em Laruta, mais de 50 anos, está a chá com sua mulher com câncer, servindo ao Senhor e predicando a palavra de Deus. E sofrendo. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar acerca dele.
e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. E mesmo que você não sinta... Não se preocupa com isso não. Vamos essa parte aqui. Aquela parte lá. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. As duas últimas, ou as três últimas. Não, é outra parte, não posso terminar. Não, mais uma. Não, mais uma, depois. Aí. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe um dia o fará mudar.